Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um livro. Na verdade, não só sobre um livro, mas um conjunto de livros sobre um tema específico que me levaram a ler mais por causa do interesse do assunto, sobre o assunto. E eu vou começar falando sobre esse aqui, que é do Stephen Hawking e se chama Breves Respostas para Grandes Questões. Eu estou apresentando esse livro primeiro porque se eu tivesse que fazer só sobre um de todos esses daqui, eu faria sobre esse daqui. Porque ele aborda sobre temas gerais e não sobre um tema específico. Esse livro ele é feito para as pessoas que não são, digamos assim, formadas, não fizeram um curso em astronomia, física, matemática, mas elas querem aprender sobre o mundo, que afinal a matemática e a física elas ajudam a gente a compreender o mundo à nossa volta. Então, esse livro aqui do Stephen Hawking, eu acho que todos vocês conhecem o Stephen Hawking, o gênio inglês da cadeira de rodas, que morreu recentemente, no ano passado. E o Stephen Hawking, ele fez esse livro, e esse livro ele basicamente fala sobre os assuntos gerais. Por exemplo, ele fala como é que a gente pode prever o futuro e se a gente pode, sobre a existência de Deus. Ele fala ele se pergunta como a gente pode formular grandes questões, como podemos, quanto tempo a gente vai viver na Terra, se a gente deve colonizar se a gente deve colonizar Marte ou outros planetas, se a gente deve incentivar a pesquisa pelo espaço. E por isso esse livro aqui ele é primordial para quem quer entender sobre o assunto. Ele é básico, ele é essencial. Em seguida, falando ainda sobre o Stephen Hawking, esse livro aqui ele é bem pequenininho, como vocês podem ver. E ele também foi feito pelo Stephen Hawking. Eu gosto do Stephen Hawking. E nesse livro, ele é bem pequeno porque ele meio que é uma breve sinopse das palestras que esse físico deu ao redor do mundo. E ele fala especificamente sobre buracos negros, aquelas partes das palestras que falam sobre buracos negros. E aí aqui ele cita a entropia, ele cita Werner Heisenberg, ele fala sobre horizonte de eventos, como é que é a anatomia de um buraco negro, se a gente pode dizer assim. E ele é bem curtinho, ele tem quantas páginas aqui? Tem 62 páginas, mais ou menos. É um livro bem pequeno, bem bom. Ainda sobre Stephen Hawking, nós temos esses dois livros aqui. Esse daqui é Uma Breve História do Tempo, que, como o nome já diz, ele vai abordar sobre o tempo aqui. Ele vai falar como é que a gente pode colocar numa ordem que possamos entender, onde existe uma causa sobre o efeito, sobre a consequência. E também a gente tem o Universo em uma Casca de Nós, que eu ainda não li, eu nem sequer abri porque eu ainda estou terminando esse daqui. E esse Universo em uma Casca de Nós, ele basicamente... eu sei um pouquinho de acordo com a sinopse, pelo que eu li na internet, tipo, quando eu fui comprar o livro. E ele fala basicamente que a gente pode viver dentro de uma casquinha de nós e nos considerarmos os reis do espaço. A gente pode achar que a gente domina tudo e a gente conhece tudo, só que na verdade a gente só está numa pequena casca de nós, só que a gente é infinitamente menor do que ela. E ele aborda uma filosofia muito boa aqui. Agora vamos parar de falar de Stephen Hawking, vamos pro Neil deGrasse Tyson. Esse cara, ele é um americano e ele é uma febre atualmente no mundo dos astrofísicos, porque, e não só na astronomia, ele é muito bom em dar palestras e passar conhecimento adiante para aqueles que não são formados em física. Ele tenta ser mais ou menos como um Carl Sagan ou um Richard Feynman. E aqui ele fala primeiro vamos começar com esse livro aqui, que é Origins, que é a ordem cronológica, né? Ele explica como é que o universo foi criado. E aí tem também, ele fala sobre a teoria do Big Bang,
que ela... Como é que foi a teoria do Big Bang? Ela é tipo... Ele fala aqui uma vez das palavras de Einstein, tentar descobrir o que vem antes do Big Bang é a mesma coisa que tentar saber o que é mais norte do que o Polo Norte. E esse cara é muito bom também. Ele também é apresentador da série Cosmos, Odisseia no Espaço. E ele fez esse livro com o Donald Goldsmith. Outro livro dele, esses dois livros são bem grandes, tá? E esse livro aqui é Morte no Buraco Negro. A morte no buraco negro, como é que aconteceria a espaguetificação, como é que seria o horizonte de eventos, o que aconteceria caso alguém ou algo caísse dentro de um buraco negro. E esse livro eu cheguei a ler um pouquinho, só que meu foco, pelo menos eu não estou focado muito nele, eu vou ler ele mais pra frente. E esses livros como um todo, eles me deixaram tipo mais à vontade pra conhecer sobre o que eu gosto de ler e como é que eu posso ter o hábito da leitura com assuntos interessantes. Não apenas com, você sabe, esses assuntos da escola, que são não só sobre literatura em si, mas como outros livros da tipologia injuntiva ou mais acadêmicos, que, por exemplo, matemática, que oferece um tanto de exercício de matemática. E esses livros aqui eles são muito bons para quem se interessa sobre o universo no qual a gente vive, em que a gente vive. E eu recomendo muito. Então, gente, esse foi o vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.